Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no Meteorologia para Agricultura e hoje trazendo os principais destaques para o outono deste ano. Vamos contar também como fica essa reta final do verão e, claro, responder as perguntas aqui do pessoal do YouTube. Muito obrigada pela troca de informações, pelas mensagens de todos vocês e vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, ao longo deste último final de semana da estação de verão, uma nova frente fria chegou aí sobre a região sul do Brasil, já está atuando principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Se a gente observar em termos de volume, essa frente fria ainda não provocou grandes acumulados. A região de Canguçu recebeu 14 milímetros, Dom Pedrito 19, a região de Uruguaiana cerca de 15 milímetros. No decorrer das próximas 24 horas, a expectativa é de que essa frente fria ainda provoque chuva principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Ao longo dos próximos dias deixa acumulados aí de cerca de 13, 14 milímetros sobre as áreas do Rio Grande do Sul. A gente tem a fronteira oeste gaúcha com uma projeção melhor em termos de volume de chuva para os próximos dias. Isso porque além da frente fria a gente vai ter a contribuição de uma baixa pressão aqui na altura do Paraguai. Então a chuva deve continuar. A frente fria atravessa a região sul nos próximos dias, provoca pancadas de chuva isoladas, tem potencial para a região aqui do sul do Paraná receber 40 milímetros de chuva, algumas áreas de Santa Catarina mais de 30 milímetros de água. Então essa frente fria traz uma ligeira mudança naquele padrão que a gente vinha observando ao longo dessa reta final da estação de verão. Bom, e nos próximos 10 dias, se a gente observar o que essa frente fria vai fazer, né, ela sobe em direção à costa do sudeste, se alinha mais uma vez aqui com a umidade da Amazônia e volta a provocar chuva, inclusive nas áreas produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, na faixa norte do estado paulista, com potencial aí para mais de 40 até 50 milímetros de água. Então, grande notícia aí para o centro-sul do Brasil nessa reta final da estação de verão. Volta a chover, mesmo que em forma de pancadas isoladas, e pode beneficiar áreas produtoras de milho safrinha, mesmo as áreas de soja que ainda estão em desenvolvimento em alguns estados, como o estado de São Paulo, também os estados do sul do Brasil. Então, tem previsão de chuva nos próximos dias em algumas áreas. Essa chuva ainda é mal distribuída, pode chover em uma lavoura e menos em outra, mas a gente espera que ajude, né, esse cenário aí no decorrer dos próximos períodos. Bom, a gente avança um pouquinho mais para frente para falar até o finalzinho do mês de março, ou seja, os primeiros dias da estação de outono, porque outras áreas de instabilidade estão previstas para se formar e, mais uma vez, provocar chuva intensa, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e oeste do Paraná. Então, mais uma vez, as áreas produtoras de milho safrinha podem se beneficiar dessa chuva. E olha só, volta a chover de forma mais expressiva entre as áreas do sul de Minas, Rio de Janeiro e parte de São Paulo até a reta final do mês de março. Então a gente deu um spoiler de como fica esse comecinho de outono. A gente vai voltar um pouquinho lá atrás, traçar um paralelo com o ano de 2019 para lembrar que no ano passado o outono teve temperaturas acima da média normal, teve, né, mais instabilidades focadas no extremo sul do Brasil, como é comum da climatologia. Esse ano, pelo menos em termos de temperatura, a gente vai ter um outono um pouco diferente, segundo a previsão dos modelos. Se ano passado a influência do El Niño, né, segundo dados aqui da NOAA, deixou a chuva mais irregular no Brasil Central, deixou a temperatura acima da média em áreas do Centro-Sul, esse ano a neutralidade climática pode ajudar para que a gente tenha coisas mais dentro da climatologia, ou seja, para que a gente tenha mais ondas de frio, para que a gente tenha áreas mais altas do Centro-Sul com formação de geada. Então essa é a expectativa para esse ano. Inclusive a gente trouxe essas conclusões no nosso vídeo de clima. Se você quiser conferir o vídeo, ele está aqui entre os vídeos do nosso canal, posso deixar o link para vocês, tá bom? Agora, ao longo dessa estação, ao longo do outono de 2020, com a neutralidade, a expectativa é de que a gente também tenha alguns efeitos sobre o regime de chuva, principalmente, né, já que a gente vai estar em neutralidade, o normal é a chuva retornar para a região sul do Brasil. Então o sul, que sofreu tanto com estiagem ao longo da estação de verão, agora tende a voltar a receber chuvas mais significativas, mais frequentes, que podem ajudar inclusive as culturas de inverno, já que vai aumentar a umidade do solo. Bom, então
as últimas simulações dos modelos estão indicando que, principalmente para as áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os próximos 3 meses, né, pelo menos até o mês de maio, tem uma expectativa de chuva ligeiramente acima da média. E lembrando, né, que a média nessa época do ano na região passa aí dos 200 milímetros em alguns pontos, principalmente entre os meses de maio e junho. E julho também, que é um mês de máximo de precipitação no extremo sul do Brasil. Agora, para junho, o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, já é comum da climatologia registrarem uma condição de tempo mais seco. E, pelo menos, as últimas simulações dos modelos estão indicando que a gente vai ficar com tempo seco e ainda por cima com chuva abaixo da média nessa região. Mas não dá para se preocupar muito, porque a média dessa região nessa época do ano já é bem baixa, tá bom? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a expectativa das anomalias para a metade norte do Brasil no decorrer dos próximos meses. Bom, grande parte dos modelos estão projetando um abril com mais condição de chuva em toda a faixa leste nordestina, extremo norte do estado do Maranhão, Piauí, Ceará. Então tudo indica que esses bons volumes de chuva que a gente teve ao longo do mês de março, né, o início do mês de março, ainda deve continuar no decorrer de abril. A atuação da zona de convergência intertropical, os ventos no alto da atmosfera ainda contribuindo para a chuva. Em maio, o modelo mostra uma redução, mas não cessa completamente a chuva. Agora, em junho, as anomalias estão dentro da média para grande parte da região nordeste do Brasil e também para a região norte. Então, o que é o comum nessa época do ano para essa região? É bastante chuva, principalmente aqui na faixa norte da região norte do Brasil, entre os estados do Amazonas, Pará e parte aqui do Amapá. Bom, a gente passa agora para uma perspectiva aí das temperaturas para os próximos meses. Se a gente falou que o frio tende a ser mais frequente, que a gente pode ter mais ondas de frio, os modelos estão indicando, né, anomalias muito distintas aqui, muito modestas, né, com pequenas variações aí de 0,25 para o decorrer dos próximos 3 meses. Então a gente vê que é uma temperatura que pode ficar dentro da média sobre o centro-sul do Brasil. Então, quando a gente fala da média na região sul do Brasil, a gente está falando de frio intenso, principalmente entre as áreas das Serras Gaúcha e Catarinense, então desde a região de Vacaria até a região de São Joaquim, Santa Catarina, e também no Planalto do Paraná, região de Guarapuava. Além disso, Serra da Mantiqueira, também com uma expectativa aí de muito frio ao longo dos próximos meses, né? Principalmente na reta final do outono, como é comum da climatologia. Nessa época do ano é comum a gente registrar temperaturas abaixo dos 10 graus, principalmente nas primeiras horas do dia sobre essas áreas. E também, em termos de temperatura máxima, todo o centro-sul deve registrar aí temperaturas dentro da normalidade. Então, a normalidade é temperaturas mais amenas no estado de São Paulo, no interior do estado paranaense e frio, né, mais intenso, principalmente entre as áreas do Planalto do Paraná e as Serras Gaúcha e Catarinense. Não que a gente não vai ter dias em que a temperatura mal passa dos 18 graus em São Paulo, também no sul de Minas, mas isso tende a acontecer mais no extremo sul do Brasil, como é comum da climatologia. Bom, agora a gente corre aqui para o YouTube para responder algumas perguntas e eu vou aproveitar para juntar 2 perguntas que foram direcionadas para a região sul do Brasil. Olha só, a gente tem o Rafael e o Evandro, que muito provavelmente são da região sul do Brasil. O Evandro comentou sobre a cidade de Pelotas, o Rafael falou por que não temos mais atuação de áreas de baixa pressão no sul, e eu vou aproveitar para respondê-los, então, dando um enfoque aí para a região sul do Brasil. Bom, a gente comentou nesse vídeo que ao longo dos últimos dias tivemos tempo mais seco predominando no sul do Brasil. Agora com essa frente fria, ou seja, né, uma baixa pressão que atravessa a costa e também uma baixa pressão lá na altura do Paraguai, a gente volta a ter uma expectativa de chuva no sul do país. Então não é que a gente não tem mais baixa pressão não, Rafael. A gente tem sim, mas como as instabilidades estavam mais concentradas na metade norte do Brasil, como é comum nessa época do ano, o tempo mais seco e as altas pressões é que acabaram comandando a condição de tempo na região sul do Brasil, tá bom? E para a cidade de Pelotas, a gente já viu aquela frente fria ali no satélite, ela vai atravessar o sul, vai atravessar o Rio Grande do Sul, então tem potencial para provocar pelo menos 20 milímetros de chuva acumulados, segundo a visão dos modelos, tá bom? Bom, e agora eu vou partir para a pergunta do Gabriel Santos. Gostaria de saber a previsão para os próximos dias lá na região de Curvelo, região central do estado de Minas Gerais. Então vamos lá, porque volta a chover no estado de Minas Gerais. A gente vê que os mapas de previsão dos próximos 10 dias estão indicando chuva expressiva, né, com acumulados que passam até dos 60 milímetros em alguns pontos da região do estado mineiro, e a gente vê que a região de Curvelo
está numa faixa aí que deve receber 40 até 50 milímetros de água. Isso porque aquela frente fria que agora está no sul do Brasil sobe em direção à costa do Sudeste e se alinha mais uma vez à umidade da Amazônia. Então, principalmente até o fim dessa semana, a chuva retorna ao estado de Minas Gerais, inclusive para a região de Curvelo, tem previsão de chuva também para o Triângulo Mineiro, então região de Uberlândia, Uberaba, Araxá, Formiga, ao longo aqui da Bacia do Grande também tem potencial para receber chuvas mais expressivas. Bom, Gabriel, obrigada pela sua pergunta. A gente vai responder agora o Samuel Machado. Terá chuva no semiárido nordestino em abril, mais especificamente em Irecê e região? Desde já agradecido, o período chuvoso aqui já foram bem mais satisfatórios. Samuel, esse ano, então, com neutralidade, a gente tem potencial para ter um período chuvoso um pouco mais dentro da regularidade, um pouco mais com volumes expressivos. Então, eu vou abrir o mapa aqui para a região de Irecê, no estado baiano, e a gente vai observar que no decorrer dos próximos dias ainda não temos, previsão de acumulados significativos. Os volumes de chuva previstos para Irecê e região são bastante modestos, são chuvas mais isoladas, olha só, em termos de volume 20, 30 milímetros acumulados e algumas regiões mais próximas marcando cerca de 50 milímetros. Então é uma chuva que ainda pode cair mal distribuída, chove em um canto, chove menos em outro. Isso porque para os próximos dias a chuva ainda vai estar pesada e intensa no centro-norte, aqui em uma área que vai desde o extremo oeste da Bahia, sul do Piauí, parte do Maranhão e Tocantins. Então, para a região de Irecê, também Jacobina, a gente pode receber chuva ao longo dos próximos 10 dias, mas ainda é uma chuva mais isolada. Nessa época do ano é comum os ventos no alto da atmosfera serem os principais responsáveis pela chuva. Então, nos próximos dias, já que esse vento vai estar favorecendo chuva no interior nordestino, pode ser que também provoque cerca de 30 até 50 milímetros acumulados em alguns pontos, tá bom? E mais uma pergunta da região nordeste do Brasil. Por favor, fala a previsão para a cidade de Riacho dos Cavalos, no estado da Paraíba. Vamos lá, vamos ver como é que fica a condição de tempo em grande parte do estado paraibano, na verdade, ao longo dos próximos dias. Região do Sertão Paraibano. Olha só, tem previsão de bastante chuva no Sertão Paraibano ao longo dos próximos 3 dias. Tem cerca de 39 milímetros acumulados previstos para a sua região e esse volume só vai aumentando ao longo dos próximos 10, ou seja, já cai 30 nos próximos 3 dias e depois tem chance de cair mais 20, 30 milímetros acumulados aí na sua região. Os ventos no alto da atmosfera, a presença da zona de convergência intertropical, são os principais responsáveis aí por provocar chuva ao longo dos próximos períodos. E a gente teve uma pergunta aqui do Edson, que foi um pouquinho além. Ele não falou nem do outono, ele não quis saber do final do verão. Ele perguntou assim pra gente, olha só. Esse ano, safra recorde de soja aqui em Inácio Martins. Gostaria de saber a tendência para a próxima safra aqui no Paraná. Não dá para ser muito assertivo, não dá para garantir uma boa performance dos modelos com relação à previsão de chuva para a próxima safra, mas eu vou mostrar uma coisa interessante, olha só. Se no ano que vem, esse cenário aqui que os modelos estão prevendo se confirmarem, ou seja, a possibilidade de ocorrência de uma laninha, a gente tem condição sim das chuvas voltarem a ser mais regulares no Brasil Central mais cedo, ou seja, não atrasar tanto a chuva, e mais uma vez a gente tem um verão de chuvas anômalas no extremo sul do Brasil, ou seja, principalmente ali no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e chuvas mais dentro da média, mais frequentes entre o Sudeste, Centro-Oeste e parte do Paraná. Mas claro que a gente precisa acompanhar, a gente sabe também que a região de Inácio Martins fica mais para o sul paranaense, então pode sofrer um pouquinho com a condição de chuva mais irregular. A gente precisa acompanhar esse cenário, mas muito obrigada pela sua pergunta, Edson. A gente vai continuar acompanhando para trazer mais informações aqui para você. E a nossa última pergunta, o Paulo Bengosi falou assim: não me respondeu diretamente sobre Ourinhos, mas acabou citando em outra pergunta. Tá bom, vamos lá para Ourinho então, vamos citar diretamente essa cidade que fica ali próximo do Centro-Oeste paulista. E a gente vai ver que nos próximos dias, a subida da frente fria fica muito próxima aqui a Bauru, Marília, tem Lins também, a cidade de Ourinhos aqui mais próximo com a divisa do Paraná. Tem potencial para receber pancadas de chuva bem isoladas, com acumulados ainda pouco expressivos, mas ao chegarmos no final dessa semana, no final dessa próxima semana, a frente fria se alinha mais sobre a costa do estado de São Paulo, e aí sim, olha só, são mais de 30 a 40 milímetros acumulados previstos aí para a região de Ourinhos. Essa chuva também deve cair em Presidente Prudente, Araçatuba, Rio Preto, Catanduva.
Tem previsão, inclusive, de temporais, mais uma vez atingindo as áreas da metade oeste de São Paulo, assim como, grande parte aí do estado paulista, por conta da chegada dessas áreas de instabilidade. Então, a chuva retorna, beneficia as áreas que estão em desenvolvimento, principalmente cana, principalmente as áreas produtoras de soja, que já devem estar em fase final, de desenvolvimento. Essa é a previsão para o decorrer dos próximos dias. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês querem mais conteúdo, querem saber mais sobre meteorologia para a agricultura, se inscreve aqui no nosso canal, curte e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Agradeço muito a atenção de todos vocês e tenham todos uma excelente semana, um excelente finalzinho de verão. Grande abraço e até a próxima!